Olá pessoal, eu sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Hoje eu vou estudar um pouco com vocês a respeito de ecologia, conservação e manejo da biodiversidade. A gente vai tratar de alguns tópicos desse aí, relacionado à ecologia. Sem dúvida alguma é um conteúdo que vai cair na prova de vocês, tá? Um primeiro assunto que a gente vai tratar, que é muito importante, que sempre cai nas provas do ICMBio, é fragmentação. Fragmentar uma área, gente, é você pegar esta área e dividi-la em pedaços menores. Como é que se dá essa fragmentação? Por construção de estrada, que é uma coisa mais comum. Também pode ser linha de energia, ferrovia, entre outras maneiras. Aqui na unidade onde a gente trabalha, os infratores eles abrem ramais dentro da unidade de conservação, ou seja, eles acabam causando a fragmentação das nossas florestas, tá? Então, fragmentação de hábitat é isso, certo? A fragmentação, ela naturalmente, ela é totalmente prejudicial para o ecossistema, porque ela limita o potencial de dispersão e colonização. Muitos animais, com medo da predação, eles evitam cruzar a área fragmentada, tá? Naturalmente, se não tem o fluxo gênico, a tendência é que muitas dessas espécies acabem se extinguindo, certo? Por quê? Porque muitas das vezes não vai ter a alimentação dela, ou ela simplesmente vai ficar muito exposta. Se ela ficar exposta a predadores e outros fatores, ela vai tender a desaparecer, tá bom? O efeito de borda está relacionado à fragmentação, que é justamente o aumento de alguns itens físicos, como por exemplo a temperatura, a luminosidade, a umidade, tá? Então tudo isso vai causar naturalmente um problema naquele ambiente, tá bom? E esse tipo de problema pode causar naturalmente a extinção de algumas espécies. Então assim, a fragmentação e o efeito de borda é uma coisa muito complicada, muito ruim realmente para o ecossistema. E o efeito de borda, gente, ele é maior, ele é mais sentido em áreas menores, tá? Por uma questão lógica, se a área já é menor e você abre, por exemplo, um ramal dentro daquela área, naturalmente as poucas espécies que vão estar ali, elas vão ficar muito mais expostas, então elas correm mais riscos. Por esse motivo é que o efeito de borda ele é maior em áreas menores. E outro tópico que a banca costuma cobrar muito é sobre o corredor ecológico. A nossa lei 9985, que define nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, define corredor ecológico como uma porção de um ecossistema, seja ele natural ou semi-natural, que liga a unidade de conservação. Por esse mecanismo, ligar a unidade de conservação, naturalmente ele possibilita a troca de fluxo gênico, certo? E também um movimento dos animais que estão ali naquela região. Tá? Então, assim, o corredor ecológico é justamente isso, ó, essa porção, tá? Do ecossistema que liga uma unidade à outra. Esse aqui é o primeiro corredor ecológico do Brasil, tá, gente? Esse corredor binacional, porque ele liga o Brasil até a Bolívia. Falando um pouco ainda do nosso SNUC, no artigo 25, ele fala o seguinte, que as unidades de conservação, com exceção da APA e da RPPN, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredor ecológico. Gente, o artigo 25 deixa bem claro uma coisa para gente. Não é obrigatório uma unidade de conservação ter corredor ecológico, tá bom? As unidades de conservação aqui onde eu trabalho, por exemplo, nenhuma tem corredor ecológico, tá? Então isso é um fato que você tem que levar para a prova de vocês, porque a banca já cobrou. É uma questão que ela dizia que era obrigatório ter corredor ecológico e não, gente, não é obrigatório, tá bom? É apenas quando conveniente. Outra coisa em relação à zona de amortecimento. A zona de amortecimento, por mais que a legislação diga que elas devem possuir uma zona de amortecimento, nem na prática é bem diferente, tá? Na prática, as unidades de conservação elas não são obrigadas a ter zona de amortecimento. As unidades aqui onde eu trabalho, nenhuma tem zona de amortecimento. Em compensação, lá na Flora de Ipanema, onde vocês vão fazer o curso de formação de vocês, lá tem zona de amortecimento. Tá? Então, por mais que a lei diga que deve possuir, a zona de amortecimento não necessariamente elas vão ter na vida real. Mas vocês vão com isso para a prova de vocês, tá? Que elas devem ter zona de amortecimento. Já o corredor ecológico é apenas quando for conveniente. Outro tópico importante, que é a dispersão. Falando ainda no tópico de corredor ecológico. Gente, a dispersão nada mais é do que um movimento de um indivíduo de uma área para outra. Porém, gente, a dispersão ela é bem diferente da migração. Enquanto que a migração ela tem a sazonalidade, certo? É um deslocamento sazonal.
Ou seja, o animal, por exemplo, no inverno, ele sai de uma área e vai para outra, e quando é no verão ele volta para o seu lugar, né? Já a dispersão não, a dispersão ela tende, o animal, por exemplo, que vai, ele tende a não voltar, a não regredir para o ambiente onde ele estava. Tá? Então essa é a diferença entre migração e dispersão, gente. Vocês não podem confundir, tá? Um outro conceito importante que se chama de distância de dispersão de vida é o que? É a distância média que o indivíduo ele se move desde que ele nasceu até onde ele se reproduz, tá? Como é que a gente define isso? Através de estudos, né? Você pode, por exemplo, colocar um chip em um animal, você vai fazer toda a análise dele, o estudo dele, enfim. Então você consegue estimar aí essa distância média, distância de dispersão da vida dele. Falando, gente, em limitação de dispersão. Eu falei para vocês agora que o hábitat, que a fragmentação costuma causar alguns danos no ecossistema, né? E um desses danos é justamente servir como limite para a dispersão, porque os animais que estão naquela área eles não vão migrar, ou melhor dizer, não vão se dispersar da sua área até outro fragmento, porque eles vão ficar com medo da predação. Então, a fragmentação ela constitui uma barreira para a dispersão, tá? Então, essa barreira ela é chamada de limitação de dispersão, tá? Então, a fragmentação realmente ela tem esse prejuízo muito grande para o ecossistema. Outro tópico muito importante de ecologia que vocês precisam saber é sobre a parte de manejo de populações e metapopulações, in situ e ex situ. A nossa lei que define o SNUC, ela define a conservação da natureza, que é um conceito bem simples para vocês, né, bem autoexplicativo, é justamente esse manejo que o ser humano faz da natureza, o uso que o ser humano faz da natureza. Então, se você está conservando, você está fazendo uso daquela natureza com a ideia de preservação. Você não pode explorar em demasia aquele ecossistema. Você tem que utilizá-lo de maneira sustentável. Tá? Evidentemente, se aquele ecossistema ele sofre uma degradação, você pode repará-lo, você pode recuperá-lo, você pode restaurá-lo. Tá? Então, isso, quando vocês fazem essa estratégia de cuidar, de preservar aquele ecossistema, você está fazendo a conservação daquele ecossistema que depois, né, vai trazer para vocês o chamado serviço ecossistêmico. A gente já estudou no vídeo sobre a prova discursiva, né, que eu expliquei para vocês sobre a questão de serviço ambiental e serviço ecossistêmico. Tá? Então, manejo de uma população é um procedimento. Tá? Eu vou assegurar a conservação da biodiversidade em um ecossistema. Tá? Então, quando eu faço esse procedimento de preservar aquela população, eu estou fazendo manejo. E existem vários tipos de manejo que você pode fazer. Você pode fazer aquele manejo direto no ecossistema, né? No ambiente, no habitat do animal, por exemplo, ou fora daquele ambiente. Tá? Mas uma coisa que você tem que ir para a prova de vocês é a diferença entre recuperação e restauração, gente. O que é recuperação, Milton? Tanto a recuperação quanto a restauração ocorrem em áreas degradadas. Ponto. Tá? A diferença é que na restauração você tende a trazer aquele ambiente degradado o mais próximo possível da sua origem, ou seja, como é que ele era inicialmente. Tá? Isso é a restauração. Já a recuperação é quando você naturalmente recupera, né, aquele ambiente, mas não necessariamente o resultado final é igual ao que ele era antigamente. Aqui eu trago uma imagem para vocês conseguirem memorizar. Você tinha uma área inicial ali, houve uma degradação, certo? Então, quando você tem essa degradação, você pode seguir dois caminhos. A restauração, que você tende a trazer aquela área o mais próximo possível da sua origem, ou você pode fazer a recuperação daquele ambiente, ou seja, não necessariamente o resultado vai ser igual ou próximo do que ele era, tá bom? Então essa é a diferença entre restauração e recuperação que vocês precisam saber, gente. Leiam um pouco mais assim a respeito desses dois conceitos que já caiu em prova, tá? E pode cair de novo, tá? Então falou em restauração, entendam, tá? Memorizem como algo próximo ao original,
Tá? Isso é restauração. Recuperação não necessariamente é igual ao original, tá bom? Eu trago dois conceitos para vocês importantíssimos para a prova de vocês, tá? Que é conservação in situ e ex situ. Gente, a in situ é o prefixo in em latim e o prefixo ex em latim significam nessa ordem dentro, né? E fora, ou seja, dentro do seu próprio ambiente e fora do seu próprio ambiente. Então, a conservação in situ é você fazer a conservação daquele animal, por exemplo, diretamente no habitat dele. Você não vai retirá-lo de lá. E tem várias maneiras de você fazer isso. Você pode, por exemplo, é muito comum colocar coleiras, por exemplo, alguns felinos, né? Para fazer toda a conservação deles, ou estudar o hábito, etc. Né? Então, quando você faz esse tipo de atividade e não retira o animal de dentro da sua área, você está fazendo uma conservação in situ. Agora, quando você faz aquela preservação, aquela conservação daquele animal em um zoológico, em um aquário, etc., aí você está fazendo uma conservação ex situ, ou seja, fora do seu habitat natural. Tá? Então a gente sabe que no Brasil tem 1 milhão de museus, zoológicos e tal. Muitas das vezes esses animais eles vão para lá porque eles foram encontrados nas mãos de infratores, eles foram apreendidos, sei lá, os caçadores mataram a mãe, encontraram o filhote, tem uma série de situações. Então, repito, quando esses animais são levados para um zoológico, por exemplo, é uma conservação ex situ, tá bom? Aí, se for direto lá no ambiente dele, é in situ. Esses conceitos são fáceis, muito fáceis, tá bom? Então, vocês precisam saber porque vai cair na prova de vocês. Conceito que é muito bacana, que inclusive a banca já trouxe na prova de 2014, não foi? Essa imagem aqui, 2014, da prova, é sobre metapopulação, gente, tá? Conceito de metapopulação. Metapopulação nada mais é, gente, do que um conjunto, tá? De vários fragmentos de um ecossistema, de um habitat. Então você tem uma área, por algum motivo aquela área ela ficou separada, certo? Geograficamente, em várias manchas, vários pedaços menores, que elas não estão ligadas geograficamente entre si. Né? Não necessariamente, né, geograficamente, mas elas não têm uma ligação entre elas. Né? Mas mesmo assim, essa falta de ligação entre elas não impede, tá, que os animais, por exemplo, migrem, né, melhor dizendo, se dispersem, né, entre essas áreas. Tenham esse deslocamento entre essas manchas, entendeu? Por exemplo, aqui nós temos essa imagem aqui, caiu na prova, nós tínhamos 3 áreas, né? Cada uma isolada, ou seja, manchas, né? Fragmentos. Ou seja, esse conjunto de fragmentos da mesma espécie é chamado de metapopulação. Tá? Então aqui nós temos outro exemplo aqui, ó, aqui nessa fonte, né? Fonte mancha de alta qualidade, temos os sapos aqui, temos ali outra mancha, temos ali outra mancha e por aí vai. Então é a mesma população, é a mesma espécie, tá, gente? Na metapopulação é a mesma espécie, não esqueçam, tá? Que elas estão separadas no ambiente em forma de mancha, tá? Em forma de fragmentos. Então isso é uma metapopulação. E mesmo que elas estejam separadas, ocorre o deslocamento entre os indivíduos, tá? Nesses ambientes. Tá? Então, o deslocamento ele não é cessado. Tá, ok? Continua ocorrendo, ou seja, o fluxo gênico continua ocorrendo na metapopulação. Tá? Como falei para vocês, a metapopulação ela ocorre, por exemplo, quando há fragmentação de hábitat, é muito comum, tá bom? E o fluxo gênico continua ocorrendo, ou seja, o deslocamento das espécies continua ocorrendo, consequentemente o cruzamento e o fluxo gênico, né? Um dos conceitos mais estudados no ICMBio, gente, é sobre espécies exóticas, espécies invasoras. É uma problemática muito grande nas nossas unidades de conservação. Para quem não sabe, uma espécie alóctone, gente, é aquela que não é daquele ambiente. Ela vem de fora. Já a espécie autóctone é aquela que é própria daquele ambiente. Tá bom? A gente tem esse caso aqui bem emblemático, você deve ter ouvido falar, que é o peixe-leão. O peixe-leão, ele é do Indo-Pacífico. E aí, teve um espírito de porco, que era dos Estados Unidos, que pegou esse peixe-leão e jogou no oceano. Pronto, bastou, gente. Esse peixe, ele multiplica muito rápido, e em uma grande quantidade, aí ele
passou a habitar toda essa região ali do Caribe e agora, infelizmente, ele chegou até o Brasil, para ser mais preciso, ali na região de Fernando de Noronha, onde ele está sendo um perigo muito grande, uma ameaça muito grande para a diversidade local. Então, por que acontece, gente? Esse peixe, leão, ele ameaça severamente a biota de Fernando de Noronha, sobretudo, que nem uma unidade de conservação nossa. Ele não tem, por exemplo, predador para ele. Então, se ele não tem um predador, então ele está ali pronto para ocupar aquele espaço. Então, isso tem sido uma problemática. E por esse motivo, o ICMBio sempre faz projetos, né, atividades, capacitações lá em Fernando de Noronha a respeito sobre como fazer o manejo deste bicho, desta ameaça. Agora é o seguinte, gente, vocês precisam saber uma diferença muito importante, que é espécie exótica e espécie exótica invasora, gente. O que é uma espécie exótica, Milton? É tudo que vem de fora da sua área natural. Esse peixe-leão, por exemplo, ele é exótico, certo? Porque ele não era natural do Brasil. Então, tudo que vem de fora daquele ecossistema é uma espécie exótica, tá bom? Mas não necessariamente a espécie exótica, tá? Ela é a espécie viva, digamos assim, melhor dizendo, adulta, já desenvolvida, tá? A gente inclui também como espécie exótica gameta, sementes, ovos, enfim, tudo que possa sobreviver e depois se reproduzir. Tá bom? Então, a espécie, subespécie ou táxon da hierarquia que ocorre fora da sua área de distribuição natural é chamada de espécie exótica. Tá, Milton, eu já sei o que é espécie exótica. E a espécie exótica invasora, gente? É a espécie exótica que ela ameaça a diversidade biológica. Gente, preste bem atenção numa coisa. Toda espécie exótica invasora, certo? Ela tem que ameaçar a diversidade biológica. Tá? Então, assim, nem toda espécie exótica é invasora, gente. Para que ela seja invasora, ela tem que ameaçar a diversidade biológica dali do local. A gente tem muitos casos de animais que entram em alguns ecossistemas de maneira acidental, ou mesmo, enfim, criminosa. Mas que aquele animal ele encontra um predador. Então, se ele encontra um predador, naturalmente o predador consegue destruí-lo e fazer com que ele não se multiplique. Tá? Então, consequentemente, aquela espécie exótica ela não é invasora. Tá? Então, vamos para a prova de vocês com semente. Nem toda espécie exótica é invasora. Para que ela seja invasora, ela tem que ameaçar a diversidade biológica dali do local. É o que acontece com o peixe-leão, certo? Ele é exótico, porque ele é de fora do Brasil, e é invasor, porque ele ameaça a diversidade biológica dali da região de Fernando de Noronha, principalmente. Tá? Então, a gente tem ao longo da história muitos exemplos de introduções indesejadas no ecossistema. Um dos exemplos é a colonização europeia. Quando os europeus vieram para cá, para o Brasil, por exemplo, eles trouxeram muitos animais que não eram nativos daqui. Eles trouxeram muitas plantas que não eram nativas daqui. Certo? Então, a colonização europeia, a colonização como um todo, né, mas falando especificamente da europeia, ela contribuiu muito para a introdução de espécies exóticas. Tá bom? Transporte acidental, que é água de lastro. Isso é água de lastro, gente. Para quem não sabe, é o que? Um navio, ele sai de um porto, lá da Europa, por exemplo, vem para o Brasil. Aí lá na Europa ele precisa, né, fazer ali a lavagem do tanque, né, tanque dele, e ele enche, tá? Ele enche o tanque dele para compensar, certo? Ali a questão do, enfim, da navegabilidade dele, tá bom? O mecanismo lá. Quando ele chega no Brasil, o que é que ele faz? Ele pega e joga aquela água fora, tá? Só que acontece, gente, isso é um perigo, porque muitas vezes nessa água de lastro vem animais que muitas das vezes são bioinvasores, são espécies exóticas. Essas espécies exóticas elas não poderão não encontrar invasor, poderão não encontrar predador aqui no Brasil, consequentemente elas vão virar invasoras. E a gente tem muitos exemplos, gente, de espécies exóticas invasoras. Tem o mexilhão, eu não me recordo agora, ele é uma praga aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil através da água de lastro.
Tem caracol, né? Acho que é aquele caracol africano, se não me falha a memória. Enfim, outros exemplos aí de animais que foram trazidos para o Brasil de maneira criminosa ou acidental, mas que viraram praga no Brasil. Porque eles não têm predadores aqui. Então, essa questão da água de lastro é uma maneira, um mecanismo muito comum de haver essa propagação enfim, de bioinvasores. Embora exista legislação no Brasil que proíba essa água de lastro, ou seja, o navio quando chega num determinado quilômetro longe da costa, ele tem que fazer essa dispersão, né, ali daquela água. Mas muitas vezes o navio ele não respeita a legislação brasileira, tá? Como falei, gente, ó, nem toda espécie exótica ela é invasora, porque grande parte das espécies elas não se estabelecem no local. Por que elas não se estabelecem, Milton? Porque elas encontram predadores, tá bom? E as que se estabelecem, elas vão brigar por recurso, ou seja, elas vão extinguir a fauna local, tá? Repito, o principal motivo para que ocorra a invasão de uma espécie exótica é a ausência de predadores. Naturalmente, com a espécie exótica podem vir doenças, tá? E as ilhas, gente, por elas serem áreas menores, elas sofrem demais com a introdução de espécies alóctones, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui para a prova de vocês, tá? Então, o ICMBio, gente, como eu falei, ele, quando se trata de espécie invasora, ameaçando as nossas unidades de conservação, o ICMBio tem diversas publicações, diversos estudos, grupo de trabalho que trata sobre espécie exótica. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês alguns guias, né? Guia de orientação para o manejo de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais e outros guias aqui, tá? É claro que vocês não precisam ler esses guias assim, só se vocês desejarem, tá? Até porque a gente tem muito conteúdo para estudar. Mas assim, se você quiser dar uma estudada, uma lida rapidamente, todo esse material está no site do ICMBio, gente. Se você for lá na parte de publicações, tem lá, tá? E para você realizar o manejo de espécies exóticas invasoras, naturalmente você precisa estabelecer protocolos específicos, gente. Quando ele fala protocolos específicos, isso que aqui está querendo dizer? Quer dizer o seguinte, ó, o protocolo que eu uso para um peixe-leão é diferente do protocolo que eu uso, por exemplo, para um caramujo. Então, cada espécie vai ter o seu próprio protocolo de manejo. E é natural, gente, que a gente precisa prevenir, certo? O ditado popular já diz, né? Prevenir é melhor do que remediar. E realmente, você precisa se prevenir a sua unidade de conservação. Como falei, né? A detecção precoce, naturalmente, e a resposta rápida facilitam muito a sua neutralização da invasão. E você tem que fazer os controles, né, gente? Controle ambiental da área ali para saber como é que está o desenvolvimento daquela espécie, se ela vai realmente ficar naquele local, se ela vai ter predação, enfim. Tudo isso é preciso você estudar. Então o ICMBio recentemente lançou essas duas cartilhas. Boas práticas de prevenção à introdução de dispersão de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Caso vocês queiram também dar uma lida, tá lá na página do ICMBio, na parte de publicações, tá bom? Então, assim, o ICMBio realmente, gente, tem uma preocupação muito grande com a invasão. Não só o ICMBio, como a própria legislação, tá? Nosso decreto 6514 de 2008, que vai cair na prova de vocês, que é o decreto de infrações ambientais, ele reservou ao menos 3 artigos relacionados à introdução de espécie invasora, tá? Então, o artigo 25, que fala sobre a introdução de espécie animal silvestre, nativo ou exótico do país, ou no país ou fora da sua área, isso, gente, causa uma multa, gera uma multa de 2.000 com acréscimo, né, por exemplar excedente. Se for indivíduo de espécie que não consta na lista oficial de espécie em extinção, ameaçada de extinção, é R$ 200 a mais por indivíduo, tá? Ou R$ 5.000 por indivíduo se constar na lista de espécie ameaçada de extinção. Outra coisa, importagem. Se você importa ou exporta quaisquer espécies aquáticas, certo? Sem licença do órgão ambiental, você também paga uma multa, gente. R$ 3.000 a R$ 50.000, acrescentado de R$ 20 por quilo ou fração, ou mesmo espécie. Outro artigo 84, que fala exclusivamente de unidade de conservação, gente. Introduzir em unidade de conservação uma espécie que não é de lá
uma espécie alóctone, você está pagando uma multa de 2.000 a 100.000 reais. Tá? Então a multa já em unidade de conservação já é bem maior. Com exceção, né, das APAs, das florestas nacionais, das RESEX e das RDS, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, bem como animais e plantas necessárias à administração e as atividades das demais categorias de unidade de conservação, de acordo com o que dispuser em regulamento no plano de manejo da unidade. Outro tópico fala sobre a estratégia de conservação da biodiversidade, que é o hotspot centro de endemismo. Esse é um tópico, gente, que cai muito. Novamente, também, desde 2008, que teve a primeira prova do ICMBio, esse tópico sempre caiu. Tá? Tomara que caia, que é um tópico muito fácil. Gente, uma espécie endêmica é uma espécie que ela é nativa e ela é restrita a uma determinada região geográfica. Simples. Qualquer espécie que só ocorre naquela área é endêmica. Tá? E a gente tem várias causas do endemismo. Ou houve, por exemplo, uma espécie, houve uma barreira física, de maneira que ficaram isoladas aquelas áreas. A gente sabe que no passado todos os continentes estavam juntos, então surgiram os continentes, consequentemente formaram-se, né, áreas, ilhas imensas, que são os continentes hoje, que ficaram isoladas. Então esse isolamento geográfico pode causar endemismo. Um exemplo de endemismo, né, é a Austrália. A Austrália ela tem um monte de animal exótico e perigoso. Então a Austrália, por estar numa ilha imensa, ela tem essas espécies endêmicas, ou seja, só ocorre na Austrália, tá bom? Então isso é endemismo, gente. Não sei se a banca traria isso assim como a título de informação para vocês, mas eu vou trazer para vocês, tá bom? Conhecimento a mais, que é chamado Grande Intercâmbio Americano. Gente, falei para vocês a questão dos continentes que estavam unidos e tal, né? Quando a América do Sul e a América do Norte elas se separaram, não havia América Central entre elas, não havia. Depois surgiu o Istmo do Panamá, que juntou as duas Américas, né? América do Norte e América do Sul. Essa América Central, quando ela se formou, gente, ela permitiu, foi uma faixa de terra, e ela permitiu com que houvesse um cruzamento, certo? Ou melhor dizendo, um intercâmbio entre as espécies. Então, as espécies do Sul puderam migrar para o Norte e as espécies do Norte migraram para o Sul. Então, esse fluxo entre as espécies do Norte e do Sul é chamado de Grande Intercâmbio Americano. Tá bom? É uma curiosidade, caso a banca de repente use esse nome em alguma questão, vocês já vão lembrar do que se trata. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, centro de endemismo é o que? Uma área, certo? Onde há espécie endêmica. A Austrália, por exemplo, a Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, tudo é centro de endemismo, tá? Outro conceito importante, gente, é hotspot. Hotspot da biodiversidade. Esse conteúdo cai pra caramba. O que é um hotspot? É uma área que apresenta pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa área ela tem que ter perdido mais de 70% da sua vegetação original. Tá? É por esse motivo, gente, que a Amazônia ela não é hotspot. Tá? No Brasil, nós temos apenas 2 hotspots. Quais são? A Mata Atlântica e o Cerrado. Por que a Amazônia não é hotspot? Porque a Amazônia naturalmente tem muito mais de 1.500 espécies, né, endêmicas. Mas a Amazônia ela não perdeu ainda, eu espero que nem perca, mais de 70% da sua área vegetação original. Tá bom? Então, para que seja hotspot, tem que ter esses 2 critérios. E no Brasil, destaco apenas a Mata Atlântica e o Cerrado são hotspot, gente. Outro tópico, tópico 6, que fala sobre as estratégias de conservação de hábitats e de espécies. Estratégia, gente, o que é que acontece? São planos, são projetos, enfim, que o ICMBio, por exemplo, faz para preservar as espécies. O ICMBio tem o chamado PAN, certo? Que são os Planos de Ação Nacional. Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. Então, o que é que acontece? O ICMBio identifica as espécies que estão ameaçadas de extinção e faz um instrumento de gestão. Tá? E ordena e faz a priorização das áreas necessárias para a conservação, certo? Então, assim, gente, o ICMBio tem vários
planos de ação nacional, vários. Lá no site do ICMBio, você vai encontrar uma lista dos pães, gente. Tá? Arara azul, aranha, ave da caatinga, da Amazônia, cactáceas, canídeos, enfim. E outros aí. Então tem uma série de planos de ação. Certo? Então esses planos de ação estão construídos pelo ICMBio justamente para isso. É uma estratégia de conservação que o ICMBio tem. Tá? Então, assim, caso vocês queiram dar uma lida em algum desses pães aí, para ver como é que na prática, né, você vai lá no site do ICMBio, escolhe um pão do teu agrado, né, daquilo que você mais gosta, e dá uma lidazinha rápida só para você ver como é que funciona na prática esses planos de ação, tá bom? Além dos pães, o ICMBio também tem as estratégias de conservação. Por exemplo, a Estratégia Nacional para Espécies Ameaçadas de Extinção, tá? Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, acabei de falar agora para vocês, né? Esse é um tema muito estudado no ICMBio, tá? Fica a dica para vocês aí. E outras estratégias aí que o ICMBio tem, gente. Tópico 7, gente, que é um tópico também muito importante. A gente conserva, naturalmente, o ICMBio constrói as unidades de conservação para preservar as espécies, naturalmente, né? Então, assim, a pior coisa que pode acontecer é uma espécie ser extinta. Tá? Então, o ICMBio ele tem mecanismo para avaliar esse risco de extinção das espécies. Tá bom? Então, gente, uma espécie ela é considerada extinta quando nenhum indivíduo daquela espécie permanece vivo em todo o mundo. Essa é a definição restrita. Tá? Então, se nenhuma espécie permanece viva no mundo, ela está extinta. Os dinossauros, por exemplo, né? Não existe nenhuma espécie de dinossauro aí no mundo, eu nunca vi. Tá? O pássaro dodô, que infelizmente o ser humano extinguiu. Enfim, outras espécies aí que realmente desapareceram foram extintas. Tá? Então, essa é a definição restrita de extinção. Mas tem as definições não tão restritivas, tá? Então é o seguinte, ó, se os indivíduos de uma espécie permanecem vivos apenas em cativeiro ou em quaisquer outras situações controladas pelo homem, a espécie é considerada extinta. O que é que acontece com as nossas ararinhas azuis, né? E outros animais aí. Já uma espécie, gente, ela é considerada localmente extinta quando ela não é encontrada mais em um determinado hábitat. É o que acontece, por exemplo, com essa fofura aqui, ó. Essa fofura aqui, ele não é mais encontrado no estado de Minas Gerais. Então, nesse caso, eu encontro aonde? No Pantanal, por exemplo. Tá? Então, essa espécie aí ela é localmente extinta. Ela não é extinta, porque ela ainda é encontrada em outros ambientes, mas ela é localmente extinta porque ela não é mais encontrada em Minas Gerais. E por fim, uma espécie ecologicamente extinta é quando ela naturalmente ela ainda está viva, claro, mas ela é tão reduzida que, sinceramente, é quase imperceptível a existência dela. Um exemplo é o pau-brasil. Eu, por exemplo, nunca vi uma árvore de pau-brasil na minha vida. Nunca vi. Nem sei onde é que eu encontro. Nem sei qual é o formato enfim, das folhas, do caule, não sei. Tá? Então, o pau-brasil ele é considerado ecologicamente extinto. Ele não está extinto, porque ainda tem indivíduos vivos, né? Mas ele é tão reduzido que os ecólogos consideram ele, pau-brasil, como extinto, ecologicamente falando. Os animais, as espécies, tendem a desaparecer, a serem extintas a partir da fragmentação do hábitat, a destruição, tá? A superexploração, entre outros fatores. Tá? Espécie exótica também, como eu falei para vocês, né? Espécie exótica invasora, ela tende a extinguir espécies, tá bom? Então, assim, gente, o ICMBio criou recentemente uma plataforma Salve, tá? É a plataforma do ICMBio. Para que serve essa plataforma, gente? Essa plataforma ela serve para avaliar o risco de extinção da biodiversidade, tá? Se vocês quiserem ler um pouco mais no Salve, entra lá no site do ICMBio, tá lá, procure lá por Salve, vocês vão ter lá todo passo a passo, as características, como é que funciona, etc, etc. Inclusive os dados do Salve, tá? Então, ele é uma plataforma. Ele serve como instrumento de controle, monitoramento, claro, da execução das análises, né? Do risco de extinção das espécies, tá bom? Então, fica aí essa plataforma para vocês, tá? Que é muito utilizada pelo ICMBio. Dito isso, gente,
Vamos ver então algumas questões, tá? Que a gente precisa treinar para nossa prova. A questão 1 fala sobre o corredor ecológico. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, a área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade, olha, quer saber a recuperação da biodiversidade. Por que o corredor ecológico ele recupera a biodiversidade, gente? Será que ele ajuda, ele favorece a formação de ilhas de produção integral? Nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Tá? Até porque a ideia do corredor ecológico é ligar duas áreas. Então, se você está querendo ligar duas áreas, você não está querendo formar ilhas, né? Por favor. Aumento do número de indivíduos na população? Talvez. Ou não, né? Amplia o processo de ocupação humana? Nada a ver. A gente não quer ocupação humana num corredor ecológico, né? Lembrando que o corredor ecológico, segundo o nosso SNUC, é uma área que liga uma unidade de conservação a outra, tá? Então, naturalmente, eu não quero ser humano dentro da minha unidade de conservação. Intensifica o manejo de espécies? A mesma coisa. Claro que não. O corredor ecológico é para que os próprios animais consigam migrar de uma área para outra. Então, eu não quero manejar. O ideal, eu falei para vocês agora, é a gente não fazer manejo. Esse é o ideal, não fazer manejo, só em último caso. É claro, gente, que o corredor ecológico, eu cansei de repetir para vocês que ele proporciona o fluxo gênico. As espécies conseguem migrar, conseguem se deslocar entre uma área e outra, consequentemente, elas conseguem fazer o cruzamento, então ocorre a troca de fluxo gênico. Tá bom? Então a letra D aumenta o número de indivíduos na população. Não necessariamente, tá? Até porque isso, pode não haver, por exemplo, cruzamento, né? Então, não necessariamente vai haver esse aumento de indivíduos. Essa questão do SEBRASP, se não me falha a memória, foi do ano passado, na prova de analista ambiental do MMA, se não me falha a memória. Eu vou reduzir para vocês, tá? Ele está falando de um bioma, que é esse bioma bem aqui, tá? Então, ele quer que julgue, certo ou errado. Então, o bioma mencionado, o texto se caracteriza por uma vegetação savânica xerófita. Que bioma é esse, gente? A Caatinga. Então, a Caatinga é um ambiente savânico com planta xerófita? Correto, né? Planta xerófita é aquela planta adaptada à região seca, que é o Nordeste. A região da Caatinga é um ambiente seco. Então, realmente, na Caatinga, a vegetação ela é xerófita. Tá? Diferentemente do Cerrado, a vegetação na Caatinga não sofre pressão pela agropecuária? Claro que é errado, né? Lógico que sofre. Tá? Então, vou até mudar aqui esse negócio. A Caatinga sofre, gente. Na verdade, todos os biomas brasileiros, direto ou indiretamente, eles sofrem com a questão da agropecuária. Tá? A quinta. O manejo adequado de ecossistemas é uma importante estratégia de conservação da biodiversidade, pois, diferente do manejo tradicional, cujo foco é a conservação de uma espécie ou recurso natural isolado, caracteriza-se pela análise do recurso natural dentro de sua população ou comunidade. Em relação a esse assunto, assinale a opção correta. Letra A. As invasões de espécies exóticas, plantas, animais e micro-organismos causam danos significantes à biodiversidade de ecossistemas naturais, ok, né? Mas não oferece risco à saúde humana? Por favor, né, gente? Totalmente errado. Claro que oferece. Lembra que as espécies invasoras elas podem trazer doenças, tá? Então, letra A erradíssimo. B. Os corredores ecológicos, mesmo tendo como objetivo evitar a fragmentação de forma definitiva de remanescente de ecossistemas naturais, por meio da criação de corredores de vegetação entre eles, não são considerados medidas de conservação de espécies? Nada a ver, claro que é totalmente uma medida de conservação, né? Então, é erradíssimo. Letra C. A criação de unidades de conservação, a fiscalização e as atividades de pesquisa no ecossistema manejado, diferentemente das atividades de ecoturismo, constitui medidas de conservação de espécies. Vamos dar uma lida melhor nela, tá? A letra D. O defeso consiste em importante medida de proteção da piracema, adotada com o objetivo de coibir a pesca predatória durante esse período. Realmente, tá, gente? A questão correta é a letra D. Se você está proibindo a pesca predatória,
durante o período de defesa, aqueles meses, então naturalmente você está fazendo com que aquela espécie possa se reproduzir, consequentemente se conservar, tá? E por que a letra C está errada? Vamos reler a letra C, gente. Ó. A criação de uma unidade de conservação, a fiscalização e as atividades de pesquisa no ecossistema planejado, diferentemente das atividades de ecoturismo, constituem medidas de conservação de espécie. Em resumo, ele está dizendo o seguinte, gente, que a criação de uma unidade de conservação realmente constitui uma conservação de espécie, uma medida. Ok, realmente, né? Fiscalização também constitui, mas ele está dizendo que o ecoturismo não constitui uma medida de conservação de espécie. Gente, isso está errado por quê? Ó, vamos pensar em um gringo, sei lá, uma pessoa, um pesquisador foi lá fazer uma visitação no parque. Um pesquisador que tem muitos trabalhos na área de, sei lá, uma área que ele trabalha ali. O que aconteceu? Esse pesquisador foi lá e viu, por exemplo, que tinha uma espécie nova naquele parque. Tá? E ele é um pesquisador e vai lá e publica um trabalho sobre aquela espécie que foi encontrada naquele parque, etc. Naturalmente, né, essa atitude dele ela vai estar contribuindo para a conservação daquela espécie. Porque aquela espécie vai ser estudada, aquela espécie vai ser protegida, aquela espécie estiver em extinção ou ameaçada, o ICMBio, por exemplo, vai criar mecanismos para evitar a extinção daquela espécie. Então, o ecoturismo tem também a sua função de conservação das espécies. Tá? Então, por esse motivo que a letra C está errada. Questão 6. Os corredores ecológicos, vejam como cai esse conteúdo de corredor ecológico, né, gente? Então, muito cuidado, é um conteúdo fácil que a banca vai trazer na nossa prova. Os corredores ecológicos são áreas do entorno de uma unidade de conservação. Gente, a questão está logo de primeiro, vou logo marcar que ela está errada. Gente, o corredor ecológico ele não é área de entorno da unidade de conservação. A área do entorno é a chamada zona de amortecimento. Zona de amortecimento é uma área do entorno da unidade de conservação. A gente viu que o corredor ecológico é um corredor de vegetação que pode ligar uma unidade de conservação a outra, certo? Por que pode ligar? Eu falei para vocês que o artigo 25 do nosso SNUC diz que quando conveniente vai ter um corredor ecológico, ou seja, não é obrigatório ter corredor ecológico, tá bom? Então, o erro da questão está ali, gente. Não é corredor ecológico aquela definição. Aquela definição ali é de zona de amortecimento. Questão 7. Denomina-se hotspot toda área prioritária para a conservação ambiental que apresenta alta diversidade de espécies endêmicas. Correto, né? Até aí tudo certinho, sem problema nenhum. E preservação de ao menos 3/4 de sua vegetação original. Gente, a questão 7 está totalmente errada. Primeiro, não é preservação, gente. Para ser hotspot, tem que ter tido a degradação da sua área, da sua vegetação original. Ponto. Tem que ter sido a degradação e não a preservação. Tá? Se fosse preservação, a Amazônia seria um hotspot, né? Então tem que ser a degradação. Questão 8. A alta biodiversidade vegetal associada à diversidade latifoliada da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, faz da Amazônia pulmão do mundo? Já está errado, gente. Não vou nem continuar lendo o restante, tá? Primeiramente, essa ideia de pulmão do mundo já nem existe mais. Esquece esse negócio de pulmão do mundo, tá? Segundo, que a Amazônia nunca foi pulmão do mundo. Se fôssemos considerar um pulmão do mundo, esse pulmão do mundo seria o oceano, através do zooplâncton. O zooplâncton ele produz muito mais oxigênio do que a própria Amazônia. Segundo os pesquisadores, ele diz o seguinte: tudo que a Amazônia produz, de tudo que ela produz, ela consome uma boa parte. Então, uma pequena parte ela jogaria na atmosfera. É o que os pesquisadores dizem, né? Então, um pulmão do mundo, se formos assim definir, seria o oceano, através do zooplâncton. Tá? Então, a Amazônia não é pulmão do mundo, gente. Tire isso da cabeça de vocês, tá bom? 9. Novamente, corredor ecológico. Corredores ecológicos, na condição de unidade de conservação de proteção integral, definida no SNUC, requerem conselho gestor. Plano de manejo, nada a ver, gente.
Corredor ecológico é uma área, um corredor de vegetação que liga uma unidade de conservação a outra. É claro que um corredor ecológico não precisa de plano de manejo, lógico que não. Muito menos conselho de gestor, gente. Claro, isso é um absurdo, né? Então, a questão aí está totalmente errada. Misturou as coisas, né? Então, não existe isso. Questão 10. Apesar de ser, em geral, combatida como perigosa, a introdução de novas espécies alóctones que ocupem nichos semelhantes a espécies extintas é altamente recomendada com medida de manejo? Por favor, né, gente? Claro que não. Ou seja, se a gente não puder colocar uma espécie naquele ambiente, melhor ainda. Então não existe essa questão de ser altamente recomendado você pegar uma espécie alóctone para levar, por exemplo, para uma outra área. Não existe isso. Ah, aquela espécie ali foi extinta, então vamos pegar uma outra espécie lá naquela outra área e vamos trazer para cá. Gente, por favor, a questão aqui confundiu, colocou coisa que não faz sentido. Tá bom? Então, questão 11, totalmente 10, totalmente errada. Questão 11. O Brasil tem 3 hotspots. Não vou nem perder tempo. A gente já sabe que está errado, né? O Brasil tem apenas 2 hotspots. Quais são os 2 hotspots, Hamilton? Cerrado e Mata Atlântica, gente. A Amazônia não é hotspot. Não é hotspot. Então, questão 11, totalmente errada. Gente, um pouco aqui da minha experiência no ICMBio. Até postei essa imagem aqui lá no meu Instagram. Sei que vocês estão cansados de estudar. Eu entendo a cabeça de vocês, tá, gente? Eu já estive aí. Não esqueçam que em 2022, em janeiro de 2022, eu também estava como vocês. Aflito, nervoso, enfim, tá bom? Muitas das vezes, quando eu vinha do trabalho, uma hora de trânsito, eu chegava em casa, as crianças queriam amor e carinho, a Teresa Cristina queria que eu desse um cheirinho nela. Eu não resistia, eu dava um cheirinho nela porque ela merece. Mas tudo isso, gente, eu consegui uma coisa: passar para analista ambiental do ICMBio. O cansaço batia, gente, mas eu não desistia. Não desistia. Eu estudava, deixava o cansaço passar um pouco e eu estudava. Esse aqui, gente, é o meu crachá, o crachá que vocês vão ganhar também em breve, como analistas ambientais. Esse aqui, gente, sou eu lá no curso de formação, feliz que eu tinha ganhado minha carteira de fiscal. Eu enfrentei perrengue para vir para a unidade de conservação, no meu trabalho, para a lotação, ônibus no prego, fiquei de 3 da madrugada até 6 da manhã no prego, no meio da BR, saber onde é que eu estava. Fui obrigado a ir lá para a aldeia indígena. Foi uma experiência boa, inclusive. Mas tudo isso, gente, graças eu consegui ver o meu nome no Diário Oficial da União, analista ambiental. Eu estou dizendo isso para quê, gente? Para mostrar para vocês que é possível. É difícil? É, gente. Não é fácil. Você é mãe de família, solteira, tá aí me ouvindo. Eu sei que não é fácil. Você que tem uma história de vida, que tá com a mãe doente, certo? Que tá no hospital. Não é fácil. Você que não tem emprego, que quer um emprego na área ambiental. Não é fácil, gente. Mas nada é impossível. De verdade. Nada é impossível, gente. Se você se dedicar, se você estudar, se você prestar atenção nas dicas, vocês vão conseguir. De verdade, eu confio muito que vocês vão conseguir. Tá bom? Então, desde já, gente, eu desejo boa sorte para vocês na prova. Tá bom? De verdade. Eu espero mesmo que vocês sejam meus colegas do ICMBio. Vocês vão gostar, gente. O ICMBio é um órgão público, tem problema como qualquer outro órgão público, certo? Mas ele é um órgão assim que te dá muitas oportunidades. O ICMBio, gente, ele é um órgão que ele te dá muita capacitação. Não tem um servidor do ICMBio que reclame, gente. Pode reclamar de muita coisa, mas ele não pode reclamar de capacitação. Vocês vão viajar muito, vocês vão para Brasília, vocês vão para São Paulo, para Cadebio, vão para o Rio de Janeiro, enfim, muitos lugares que vocês vão viajar para fazer cursos de capacitação pelo ICMBio. E eu me orgulho de verdade de trabalhar nesse órgão, gente. E eu, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu estou aqui na torcida por vocês. De verdade. Então, esse é o meu Instagram. Tá? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa na aula hoje, vocês compreenderam o que eu sei. Caso surja alguma dúvida, tá bom? A gente conversa lá pelo Instagram. Muito obrigado pela atenção e boa prova, a gente vai conseguir passar.
nessa prova, meus colegas futuros analistas ambientais.